Fala, meu torcedor rubro-negro, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal envolvendo o nosso Mengão, né? O Flamengo empata com o Atlético Mineiro em 0 a 0 e a polêmica envolvendo o Gabigol. Essas novidades e muito mais você só encontra aqui. Meus amigos, e a polêmica não para. Gabigol é afastado pela diretoria e pode ficar até sem jogar na temporada, né? E mais, Flamengo empata com o Galo, que se distancia do título do Brasileirão. Creio eu que dificilmente, né? Impossível agora o título do Brasileiro. Já conseguimos uma meta, né? Que foi a Copa do Brasil, e agora é pensar nos próximos jogos para elevar cada vez mais o nível da equipe e já pensar na próxima temporada. O Flamengo que poderia ter goleado o Galo, né? Mais uma vez, perde bastante gols e sai no 0 a 0. Coisa que o Flamengo cria muitas oportunidades, mas perde muito gol. E no segundo tempo o Galo cresceu, né? Claro, o Flamengo caiu um pouco mais no segundo tempo, com umas trocas, né? Os garotos mais novos que entraram na equipe. E o Galo começou a colocar jogadores mais cascudos, né? Conseguiu equilibrar o jogo. Porém, o Flamengo perdeu bastantes oportunidades e merecia a vitória. Vamos ver também a entrevista do Felipe Luiz, falando um pouco sobre tudo isso. E aqui, galerinha, temos um corte aqui do Jogo Aberto, hein? Crédito na descrição. Sim, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho das notificações. Vamos para o vídeo. Nossa, gente, vai chegando o almoço, a gente vai tendo fome, né? Que coisa louca. Agora, é louco. Fome de bola tá o Flamengo nesse momento. O Galo se aproveitou na segunda etapa, que o Mengão, claro, o primeiro tempo foi intenso, muito qualificado, ofensivo, 14 chances para o Flamengo, só 2 para o Galo. Nossa. O pênalti desperdiçado pelo Davi Luiz, defendido pelo Everson, que aliás poderia ter definido o jogo, que acabou 0 a 0. E o Flamengo fez mais uma vez um jogo diferenciado, é o que eu pelo menos vi. Agora o Galo, quando substitui, coloca o Paulinho e o Flamengo tem que colocar meninos da base, aí desequilibra um pouco e o Galo teve mais chances ali no final. Agora, foi uma partida que mesmo sem gols, realmente valeu a pena acompanhar. Valeu a pena e o Felipe Luiz, quando ele assume o Flamengo, ele falava do formato que ele gostaria que o time jogasse, que é esse formato mais intenso, ocupando o campo do adversário. Em alguns jogos eu não consegui enxergar isso no Flamengo, o de ontem eu já consegui enxergar isso no Flamengo. A ideia do Felipe Luiz se refletindo dentro do campo com a atuação com as atuações, né, de vários jogadores do Flamengo, que foi muita intensidade. O primeiro tempo, principalmente, o Flamengo passou por cima. O Everson acabou sendo o grande destaque para o parte do Galo. O segundo tempo, por causa das alterações e também por causa do cansaço dos jogadores do Flamengo, o Galo começou a equilibrar um pouquinho mais. Mas foi um amasso do Flamengo. Agora, claro que, além do jogo, o assunto foi um só, Gabigol. Ele que primeiro tinha prometido que estaria na arquibancada. Aí teve uma composição entre os representantes do Gabigol e a diretoria do Flamengo. Ele foi pro camarote, mas aí colocou a camisa 10, que ele perdeu, não é? Porque ele ficou com a 99, depois da confusão de ter usado a camisa do Corinthians. Isso causou mesmo muitos estragos para ele. Só que o Gabigol já disse que vai sair. E agora a gente começa a perceber o que tem de verdade. O Felipe Luiz declarou que não foi uma decisão dele, que o afastamento foi ordem da diretoria, do Marcos Braz, e que ele simplesmente acatou e até segunda ordem vai continuar dessa maneira. Então, a gente, antes de falar sobre o Gabigol, vamos prestar atenção no que o técnico do Flamengo disse. Bora. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto, e primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não, como é que fala, não sujasse
o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhuma um motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. É nítida a irritação dele pelo fato do assunto Gabigol chamar mais atenção do que o próprio título da Copa do Brasil, que era um grande objetivo do Flamengo. Parece que toda a polêmica com o Gabigol meio que ofuscou uma conquista tão difícil, tão importante, passando por vários rivais. O Flamengo praticamente melhora a sua temporada com a Copa do Brasil. Só que ninguém está falando, nossa, o Flamengo ganhou do Galo, foi o campeão na Copa do Brasil, veio muito dinheiro, tem vaga assegurada na Libertadores. Só se fala no Gabigol, nas rusgas com a diretoria, no que aconteceu no intervalo da partida, que ele não voltou, que o Bruno Henrique já jogou, que ele não gostou. Você acha que faltou mais explicação por parte do Felipe Luiz? Eu acho, porque o nome do... Eu acho sim, Loirão, porque o nome do Felipe Luiz estava envolvido nessa polêmica toda, junto com o Gabigol e também com a diretoria. Eu esperava um posicionamento do Felipe Luiz de uma forma mais transparente. Obviamente que ele transfere a tomada de decisão na sequência de Gabigol para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz, mas quando o nome dele é envolvido numa substituição no intervalo, que o Gabigol respondeu ele dentro do vestiário de uma forma mais grosseira, eu esperava que ele explicasse um pouquinho mais nesse sentido. Até porque é natural que dentro de um vestiário, quando você substitui um jogador, o jogador às vezes fique insatisfeito. E ele poderia falar dessa forma. É natural que isso aconteceu sim, um desentendimento dentro do vestiário, natural que isso aconteça. A tomada de decisão de afastar o Gabigol não foi minha, foi da diretoria. Infelizmente, está acontecendo dessa forma. Eu gostaria de contar com o Gabigol, porque foi um jogador importante. Eu acho que o posicionamento seria melhor e mais transparente para a gente que está aqui analisando, comentando e falando sobre toda essa polêmica em relação ao Gabigol. Porque é implícito que alguma coisa muito grave ele fez. E tem um outro detalhe, naquele tradicional banho de gelo que o treinador leva quando conquista qualquer título, o Gabigol não estava. Então, já disseram que também por conta do que aconteceu no vestiário, ele não foi lá com os companheiros celebrar com o treinador. Que vale lembrar, ele resgatou o Gabigol, foi a primeira coisa que ele se manifestou quando assumiu o Flamengo, que o Gabigol com ele voltaria a jogar, que seria titular. Então o Gabigol, se ele olhar para esse momento de Copa do Brasil principalmente, o Felipe Luiz deu carta branca para ele. Agora, ele não vai permanecer no Flamengo, ele usou o momento final do jogo. Ele poderia muito bem ter marcado uma coletiva separada, um momento separado, mas ele uniu a conquista da Copa do Brasil e já aproveitou para falar sobre ele, para criticar o Tite, finalmente dizer que o Tite não o respeitava como jogador. E aí ninguém mais fala do título, ali ficou aquela coisa da taça. Mas e o Gabigol? O Gabigol então tá afastado, mas ele vai para a arquibancada. Não foi para a arquibancada, foi para o camarote, tava com a camisa 10 que ele não usa mais. Então, várias coisas aconteceram. Isso, eu imagino, que se fosse aqui no Jogo Aberto, por exemplo, eu não ia gostar. Acho que os companheiros de trabalho também não iam gostar se alguém fizesse algo parecido. Porque, na verdade, o Gabigol faz 2 gols, mas o título não é dele, Gabigol. O título é de quem fez gol desde o início da Copa do Brasil. E ele só fez os 2 gols na final. Claro, é uma final. Que bom que ele estava lá e conseguiu esse feito para o Flamengo. Mas no restante da competição, outros fizeram gols, outros jogaram, outros cumpriram o seu papel. O Tite, o Felipe Luiz, todo mundo. Não só o Gabigol. E agora é só Gabigol, Gabigol, Gabigol. É claro que os caras são de saco cheio desse. Ninguém gosta disso. E outra, Loirão. Futebol é coletivo, não é só individual. Isso, eu ia por essa linha, né? Porque se ele marca, por exemplo, Loirão, uma coletiva 2 dias depois, e aí ele começa a falar sobre a situação dele, Gabigol, em relação ao Flamengo, à diretoria, seria maravilhoso. Agora, quando ele fala dentro do campo, depois de um título, dá uma ofuscada assim na comemoração dos jogadores. O pronunciamento dele abriu a coletiva dessa maneira e acabou. Aí depois até perguntaram alguma coisa, mas ele não realmente retornou ao assunto. Capela, você acha que ele deveria ter falado mais, esticado o chiclete, como dizem lá em Diadema? Quebrada. Cara, o negócio é o seguinte, eu achei que ele tirou o pé da dividida. Ele tirou o corpo da jogada. A verdade é essa aí. Porque o negócio é o seguinte, se o Felipe Luiz ele chega e ele é um cara transparente, a gente conhece o Felipe Luiz desde sempre jogador, mas o UOL publicou até trechos do que o Gabigol teria dito pra ele. De palavrão, de não ter gostado disso e daquilo. Ficou um climão absoluto. E eu acho que se ele tivesse sido transparente
e tivesse falado, olha, por mais que seja um assunto da diretoria, isso aqui aconteceu, mas é uma coisa de vestiário, isso aqui a gente resolve, ninguém gosta de ser substituído, aquela coisa toda, ele coloca aqui um ponto final nessa história. Não é sagrado o vestiário, o que fica no vestiário, o que está no vestiário ou acontece lá, fica lá. Sagrado. Eu não sei. Aqui tem 2 ex-boleiros que podem falar sagrado, sobre mas isso. Peraí, me dá uma parte só, Ronaldo. Uma sublinhadinha. É sagrado, eu concordo, mas a partir do momento que vaza o que um diz pro outro, essa questão de, como é sagrado, já caiu por terra. Realmente, esse é um território que eu não pertenço, Virou que eu público. vejo, acompanho, mas eu não estive lá, Mas então eu não virou posso público, falar. esse é o problema, virou público. As pessoas descobriram qual foi o diálogo entre as partes. Não tem como saber se aconteceu, né? Então, aí que tá. Não tem como saber como aconteceu. Agora, Mas você tem alguma dúvida que aconteceu? Pela postura do Felipe, não precisa nem mais. cá. Vocês ficaram com alguma dúvida que isso aconteceu? pra mim aconteceu. Claro que aconteceu. Pra Se mim não aconteceu. tivesse acontecido, gente, Isso. se não tivesse acontecido, ele falaria: olha, usaram o meu nome, o do Gabigol, não aconteceu. isso. Realmente não foi dessa maneira, mas ele não disse. Então o que ele deixou claro pra todo mundo? Desmente que aconteceu. um então. Então não, mas desmente ele não um, quer. é isso. Gente, é óbvio que aconteceu. Claro que aconteceu. Pra mim, E quando é mentira, você fala, é mentira. Isso não foi assim. Foi o Por isso menino que da ele tirou base o pé do da São Paulo, que dividida. na época do São Paulo, Copinha, eu acho que é Henrique o nome dele, né? Que ele sai na coletiva e fala, eu não sei o que aconteceu, mas se aconteceu, não foi o que aconteceu. João Paulo. Eu que perguntei. Mais ou menos isso, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o que aconteceu? Eu não vi o que aconteceu, mas se aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Ele foi... Mas eu quebrei ele. Eu acho que eu fiz 10 perguntas ao mesmo tempo pro cara. Tava tão nervoso, velho. Você era o repórter. Foi meu primeiro jogo como repórter. Eu fiz umas 15 perguntas pra ele e ele se perdeu. Eu também perdi. virou Felipe esse Luiz meme fez a aí. mesma coisa na Mas coletiva. nesse caso, vocês estão. Vai. Eu acho que eu tô com vocês nesse negócio que aconteceu alguma coisa lá. Mas pra ser esse tamanho todo, pra dar essa repercussão toda, isso aí pra mim, não sei pro Denilson, pra mim, é coisa de direção. Que não gostou, sabe assim, não gostou? Deve ter tido alguma coisa lá no vestiário. Isso deve ter mesmo. Porque sempre tem alguma coisinha no vestiário. Um fica ali com outro. Mas aquilo passa rápido. Pra mim tem uma mordida a mais aí. Você tá entendendo? Você captou? Pra Eu mim tem captei uma... agora, Captou? neste Pra mim tem momento, a sua mensagem. É, porque o cara não digeriu, porque isso é coisa de dirigente. Mas Que não lógico que digeriu. tem algo mais, que não Ronaldo. digeriu o que ele falou lá. Ronaldo. Ele não digeriu, falou. Ele entregou a gente de bandeja no momento que nós ganhamos o título. Então o que nós vamos fazer? Aí vamos chamar o Felipe aqui. Teve um negocinho lá no vestiário, então nós vamos tirar ele, vamos Concordo afastar com ele. você. Pra mim é isso, velho. O mordedor de virilha Ele ali não- tava preocupado só em tentar colocar. Então Ele tem que não ser gostou macho. do que o Gabigol falou em eu não campo tô depois do entendendo. título. Então, o cara tem que ser macho. Fala assim, ó, eu afastei ele porque teve um desentendimento Mas e o eu tirei Felipe ele. disse que o Marcos Braz vai comentar esse assunto. Mas ele ele tinha, disse. ele tinha que ter falado depois ali, acabou Ronaldo, o jogo. mas o Ó, problema foi entre ele Felipe tá Luiz e afastado. Gabigol, Ronaldo. Nós afastamos. O problema foi entre Felipe Luiz Assim e tem que Gabigol que a gente ser. tá Mas, Nós da debatendo. gente, diretoria afastamos vocês ele. estão falando tudo isso como se fosse mais importante que um título de Copa do Brasil. Isso que incomodou. Gente, são mais de 90 milhões de reais. não, o cenário- Vaga direta na Libertadores. O Flamengo poderia... Ó, Cara. vocês acabaram de falar que... se o Palmeiras ganhar só um estadual e se o Flamengo tivesse só vencido o estadual. Pra mim tem alguém mordido nessa história. É isso aí, meus queridos, né? Isso aí é o que vocês viram, né? Polêmica envolvendo Gabigol e também o empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro em 0-0. Essas novidades e muito mais você só encontra aqui. Pois é, e aí, o que vocês acharam de tudo isso que foi falado da mídia esportiva do Jogo Aberto, hein? Vocês concordam? Galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!